Naquela tarde de sol rachado, o vento entrou pela janela da casa da dona Zefinha, como quem procura nome, mexendo só nas coisas que não devia mexer. E olha que ventania, meu povo, não era época. O céu estava limpo, que nem consciência de criança. Mas aquele vento teimoso ficava rodando pela casa, levantando pó onde não tinha, balançando cortina que estava amarrada. Dona Zefinha era mulher de idade, dessas que viveram tanto que a pele parecia guardada em baú há tempo. Morava sozinha numa casinha de adobe na beira da estrada que levava à cidade, casa simples, mas de bom coração, com varanda que dava sombra gostosa e um terreiro sempre varrido. Ela tinha criado 7 filhos ali, todos já espalhados pelo mundo, e agora vivia da companhia das galinhas e do gato manco, que apareceu um dia e decidiu ficar. Era dessas pessoas que você olha e sente que a vida ensinou coisa boa para ela. Sabe como é? O vento começou no meio da semana, numa terça-feira que nem ela esqueceu depois. Chegou pela manhã cedinho, quando ela estava jogando milho para os bichos no terreiro. De repente, uma brisa diferente passou por ela, dessas que chegam e param, como quem quer falar alguma coisa, mas não acha a palavra. Dona Zefinha ergueu os olhos para o céu, procurando nuvem, mas não tinha uma só. Trem estranho, murmurou continuando o serviço. Mas o vento não foi embora. Ficou ali, passeando pela casa, mexendo numa folha aqui, numa cerca ali, sempre educado, sem quebrar nada, mas presente feito visita que não vai embora. Na quinta-feira, Dona Zefinha percebeu que o vento tinha preferências. Ele gostava de mexer na cortina da janela da sala, aquela que ela mesma tinha costurado com retalho de chitão florido. Balançava ela devagarzinho, como quem faz carinho. E tinha outra mania estranha. Sempre que Dona Zefinha sentava na cadeira de balanço da varanda, o vento vinha e ficava brincando com os fios brancos do cabelo dela, mansinho, feito neto pequeno fazendo festa na avó. Ela até sorria, achando graça. O vento sem vergonha, dizia, mas no fundo estava gostando daquela companhia diferente. Se esse tipo de causo te pega pelo coração, se inscreva no canal para ouvir mais todo dia às 18h15. Foi no sábado que a coisa ficou de arrepiar de vez. Dona Zefinha estava fazendo almoço, caprichando num feijão com costelinha que estava cheirando até os santos, quando sentiu um cheiro estranho misturado no ar. Cheiro de chuva, chuva daquela forte de fim de tarde, que molha até a alma. Mas como pode? Não tinha uma nuvenzinha sequer no céu e o sol estava queimando que nem brasa. Ela saiu no terreiro, olhou para o alto, voltou para dentro e o cheiro continuava ali. Cheiro de terra molhada, de mato lavado, de mundo novo. E o vento sempre ele, rondando pela casa como dono do pedaço. Na hora da janta, aconteceu algo que ela nunca esqueceu na vida. Dona Zefinha estava sentada à mesa comendo sua farofa com ovo frito, quando ouviu o sino da igrejinha do povoado tocar 6 horas. Normal, né? Só que o sino tocou 7 vezes. Ela contou nos dedos, pensando que tinha se enganado. Esperou um pouco e escutou de novo. 7 badaladas, clarinhas, ecoando pelo ar seco da noite. Dona Zefinha conhecia aquele sino desde menina, sabia que ele tocava certinho as horas, e 6 horas eram 6 badaladas, sempre foram. Mas naquela noite, por algum motivo que ela não soube explicar, o sino estava avisando que o tempo não era bem o que parecia. Domingo de manhã, o vento trouxe uma surpresa que fez Dona Zefinha chorar de emoção. Ela estava varrendo o terreiro quando viu um carro velho subindo a ladeira, levantando poeira vermelha que brilhava no sol. Era o filho caçula, o João, que morava na capital e não aparecia fazia mais de ano. Ele desceu do carro sorrindo, com uma sacola de presente e aquele jeito dengoso de filho, que sabe que a mãe vai brigar por não dar notícia. Ô mãe, estava com uma saudade danada da senhora. Acordei hoje com vontade de comer sua comida e pegar essa estradeira para cá.
Dona Zefinha abraçou o menino, que já era homem feito, e sentiu o vento dar uma voltinha em volta dos dois, como quem estava satisfeito com o trabalho. João ficou o dia todo, comeram juntos, conversaram sobre a vida, riram de lembranças antigas. E a coisa mais linda, o vento ficou quietinho o tempo todo, respeitoso, só aparecendo de leve quando eles sentavam na varanda para tomar café. Era como se ele soubesse que a missão estava cumprida, que Dona Zefinha não precisava mais daquela companhia especial. Na hora da despedida, quando João estava entrando no carro, o vento deu uma última passadinha pela casa, balançou a cortina de chitão numa despedida carinhosa e foi embora, sumindo na estrada feito fumaça boa. Depois daquele domingo, Dona Zefinha nunca mais ficou tão só na casa. João passou a aparecer todo mês. Às vezes levava a mulher e os netos, e a casa ficou viva de novo, cheia de risada e correria. E toda vez que chegava visita importante, Dona Zefinha sentia um ventinho gostoso passando pela varanda, como quem dizia: "Aqui estou eu, cuidando da senhora." Ela aprendeu que às vezes a vida manda sinais que a gente não entende na hora, mas que fazem sentido depois. Cheiro de chuva que anuncia alegria, sino que toca diferente para avisar que mudança boa vem vindo, vento que procura nome e encontra saudade. O sertão ensina pra gente que a natureza conversa, meu povo. É só saber escutar. Às vezes um vento que insiste em ficar não é teimosia, é cuidado. Às vezes, um sinal que parece estranho é só o jeito que o mundo tem de dizer que não estamos sozinhos, que tem força boa velando por nós, mesmo quando não vemos. Se gostou desse causo, deixa teu joinha aí e conta nos comentários se você já sentiu algum sinal parecido. Amanhã tem mais às 18h15, com histórias que o sertão guarda no coração. Relato 2. Naquela madrugada fria de junho, quando o nevoeiro cobria a Ponte Velha, feito cobertor de defunto, o compadre Antônio escutou os passos pela primeira vez. Passos firmes, de bota pesada, atravessando a ponte de madeira de lá para cá, de cá para lá, sem pressa, sem medo, como quem conhecia cada tábua solta, cada prego que sobrava. A ponte ficava na saída do povoado de Santa Rita do Vale, lugar pequeno que nem tinha no mapa, mas que existia firme e forte há mais de 100 anos. Era uma ponte simples, de madeira tratada e ferro velho, que passava por cima do Riacho do Cedro. Não era grande coisa, uns 20 metros de comprimento, mas era importante para a região toda, porque era por ela que passava a estrada que ligava o povoado à cidade grande. Compadre Antônio morava numa casinha do lado da ponte, bem pertinho, e conhecia cada barulho que ela fazia. Conhecia o gemido das tábuas quando o caminhão do pão passava de manhã, o barulhinho das crianças correndo descalças depois da escola, o arrastar das sandálias das comadres indo para a novena. Mas passo de bota, passo pesado de homem no meio da madrugada, isso ele nunca tinha escutado. Compadre Antônio era homem de coragem, desses que não tem medo de assombração nem de bicho do mato. Tinha trabalhado a vida toda de vaqueiro, conhecia trilha e atalho, sabia andar no escuro sem tropeçar. Quando escutou os passos pela primeira vez, levantou da cama devagarzinho para não acordar a comadre Lúcia e foi até a janela que dava para a ponte. Lá fora, só a escuridão e o nevoeiro que deixava tudo meio borrado. Mas os passos continuavam. Toque, 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 toque. Ritmados, seguros, de quem sabia onde estava indo. Ele esperou uns minutos, esticando o ouvido, mas os passos pararam. Voltou para a cama, pensando que podia ter sido algum viajante atrasado, gente que vinha da cidade e tinha que atravessar a ponte para chegar em casa. Mas no fundo, alguma coisa não batia certo. Os passos eram pesados demais, muito medidos, e tinham parado bem na hora que ele chegou na janela, como se quem caminhava soubesse que estava sendo observado. A semana passou normal, mas no sábado seguinte, lá estavam os passos de novo. Desta vez, compadre Antônio estava acordado, tomando um café requentado na cozinha, quando escutou. Toque, 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 toque. A mesma batida, o mesmo ritmo.
a mesma firmeza. Ele abriu a porta devagarinho e saiu no terreiro. A ponte estava vazia, mas os passos continuavam, claros como sino de igreja. E tinha uma coisa estranha. Parecia que quem caminhava conhecia cada pedacinho daquela ponte, porque não escutava barulho de madeira rangendo ou gemendo, só o som limpo da bota batendo na tábua. Se esse tipo de caos te faz pensar na vida, se inscreva no canal para ouvir mais todo dia às 18h15. Compadre Antônio resolveu investigar. No domingo de manhã, foi conversar com seu Valdivino, o homem mais velho do povoado, que tinha mais de 80 anos e memória de elefante. Seu Valdivino morava numa casa antiga perto da igreja, casa que tinha pertencido ao pai dele e ao avô antes disso. Era uma biblioteca ambulante, daquelas pessoas que guardam a história do lugar na cabeça. Quando o compadre Antônio contou sobre os passos, seu Valdivino ficou um tempo quieto, mexendo o café com a colherzinha, olhos perdidos na janela. «Compadre», disse seu Valdivino depois de um tempo, «essa ponte não foi sempre igual tá hoje, não. A primeira ponte que teve aqui foi construída pelo finado coronel Damasceno, lá pelos anos 40. Era homem bom, trabalhador, que queria ligar o povoado ao mundo. Ele mesmo supervisionava a obra, andava pela ponte todo dia, testando se estava firme, se aguentava peso, se não tinha tábua frouxa. Usava uma bota de couro legítimo, pesada, que fazia barulho que nem tambor quando ele pisava na madeira. A história foi se desenrolando devagarzinho. Coronel Damasceno tinha gasto o dinheiro que não tinha para construir aquela ponte, porque acreditava que ela ia trazer progresso para o povoado. Trabalhou dia e noite na obra, junto com os peões, carregando madeira, pregando tábua, testando firmeza. Quando ficou pronta, ele foi o primeiro a atravessar, orgulhoso, com aquela bota pesada ecoando por toda a extensão da ponte. Foi uma festa, lembrou seu Valdivino, porque finalmente a gente não precisava mais dar volta quilômetros para chegar na cidade. Mas a primeira ponte durou pouco. Uma enchente grande, dessas de fim do mundo, levou tudo embora num dezembro de 52. Coronel Damasceno ficou desolado, vendo o trabalho de anos boiando rio abaixo feito galho seco. Mas não desistiu. Juntou dinheiro de novo, pediu emprestado, vendeu gado e construiu a segunda ponte, essa que estava lá até hoje, mais alta, mais forte, mais preparada para aguentar a fúria da água. E todo dia, enquanto durou a obra, lá estava ele com a bota pesada, testando, verificando, cuidando de cada detalhe. Seu Valdivino fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. O coronel morreu nos anos 60, de idade mesmo, tranquilo. Mas dizem que até hoje, quando a ponte precisa de cuidado, quando tem alguma coisa errada com ela, ele aparece para dar uma olhada. Não é assombração não, compadre. É cuidado de quem construiu com amor e não consegue largar a responsabilidade. Compadre Antônio voltou para casa com o coração mais leve. Na semana seguinte, quando os passos voltaram, ele não teve medo. Saiu no terreiro, olhou para a ponte mergulhada no nevoeiro e disse baixinho: «Boa noite, coronel. A ponte está firme, o senhor pode ficar tranquilo». Os passos pararam por um momento, como se quem caminhava tivesse ouvido, e depois continuaram, mais devagar, mais suaves, como se a inspeção estivesse terminando e tudo estivesse em ordem. Anos depois, quando a prefeitura resolveu reformar a ponte e trocou algumas tábuas velhas, compadre Antônio não escutou mais os passos por um tempo. Mas quando começaram as chuvas de janeiro e a água do riacho subiu perigosa, lá estavam eles de novo. Toque, 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 toque. Firmes, cuidadosos, velando para que a obra resistisse mais uma vez à fúria da natureza. E resistiu, porque tinha quem cuidava, mesmo de longe, mesmo de outro mundo. A ponte de Santa Rita do Vale ainda está lá, resistindo ao tempo e às enchentes. E compadre Antônio, que hoje é homem mais velho,
Ensinou para os netos que a gente deve sempre lembrar de quem construiu os caminhos que a gente usa, porque tem pessoas que trabalham com tanto amor que nem a morte consegue afastar elas do que construíram. E não tem nada de assombração nisso, meu povo. É gratidão transformada em cuidado eterno. O sertão ensina que quem constrói com o coração nunca abandona a obra. E que alguns barulhos que a gente escuta de noite não são para assustar, são para lembrar que tem gente boa velando pelos caminhos que nos levam para casa. Se gostou, deixa teu joinha e conta aí nos comentários se você conhece alguém que cuidou de alguma coisa até depois da morte. Amanhã tem mais história às 18h15, dessas que fazem a gente valorizar quem veio antes. Relato. Naquela noite sem lua de agosto, quando a escuridão caiu sobre o sítio do compadre Zé Pedro, feito pano preto, o lampião velho acendeu sozinho pela primeira vez. Acendeu mansinho, sem barulho, espalhando uma luz dourada e mansa que dançava nas paredes da cozinha como se tivesse vida própria. O lampião tinha história. Era peça antiga, dessas de querosene, que pertenceu ao pai de compadre Zé Pedro e antes disso ao avô, homem que tinha desbravado aquelas terras quando ainda era um mato fechado e onça pintada. O lampião era de metal pesado, vidro grosso e pavio que nunca falhava, mesmo depois de tantos anos. Ficava pendurado numa trave da cozinha, numa posição estratégica que clareava a mesa grande de madeira onde a família se reunia para as refeições e para as conversas de fim de tarde. Compadre Zé Pedro era cuidadoso com as coisas dos antigos, então mantinha o lampião sempre limpo, com querosene fresco, pavio aparado, pronto para usar quando a energia faltava ou quando a memória pedia um pouco daquela luz aconchegante de outros tempos. Mas naquela noite de agosto, compadre Zé Pedro tinha certeza absoluta de que não tinha acendido o lampião. Tinha jantado cedo, lavado a louça, trancado a casa e ido dormir sem nem passar perto da cozinha. Acordou com sede lá pelas 2 da manhã, levantou para beber água e quando passou pela cozinha quase gritou de susto. Lá estava o lampião, aceso, clareando tudo com aquela luz boa, pavio regulado na altura certa, chama firme e tranquila. Ele ficou parado na porta, coçando a cabeça, tentando lembrar se tinha feito alguma coisa diferente durante o dia. Nada. Tinha certeza de que o lampião estava apagado quando foi dormir. Foi até lá, examinou o pavio, cheirou o querosene, tateou o vidro. Tudo normal, tudo funcionando como devia. Apagou o lampião, voltou para a cama e ficou o resto da noite pensando no assunto. Talvez fosse coisa da idade, esquecimento, sabe como é? A gente às vezes faz as coisas no automático e depois não lembra. Mas a explicação do esquecimento não durou muito. Na semana seguinte, compadre Zé Pedro acordou com um barulho estranho vindo do terreiro. Era madrugada ainda, mas tinha uma claridade estranha entrando pela janela do quarto. Levantou curioso e viu que a luz vinha da cozinha. O lampião estava aceso de novo e dessa vez tinha companhia. A comadre Joana, vizinha querida que morava a uns 500 metros, estava sentada à mesa grande, chorando baixinho, com as mãos no rosto. Compadre Zé Pedro vestiu a roupa às pressas e foi ver o que estava acontecendo. Comadre Joana ergueu os olhos vermelhos de choro e disse: "Desculpa incomodar essa hora, compadre, mas vi a luz acesa e pensei que vocês estavam acordados. É que o menino Pedrinho está com febre alta, delirando, e eu não sei mais o que fazer. O marido viajou, não tem como sair daqui para a cidade e eu estou desesperada." Sem pensar 2 vezes, compadre Zé Pedro pegou as chaves da caminhonete, acordou a comadre Zuleika e os 3 saíram voando para a cidade com o menino embrulhado num cobertor. Chegaram no hospital bem na hora certa. Pedrinho estava com pneumonia e precisava de remédio urgente. Se tivessem demorado mais algumas horas, o doutor disse que podia ter complicado feio.
Quando voltaram para o sítio, já era dia claro, o menino estava melhor e comadre Joana não cansava de agradecer. Se esse tipo de caos mexe com seu coração, se inscreva no canal para escutar mais todo dia às 18h15. Foi só na volta que compadre Zé Pedro se deu conta da coincidência. O lampião tinha acendido sozinho justamente na noite que comadre Joana precisou de ajuda. E mais, ela tinha visto a luz de longe e vindo correndo porque achou que eles estavam acordados. Se não fosse aquela luz dourada brilhando na janela da cozinha, ela talvez tivesse ficado em casa, com medo de incomodar e o menino, bem, melhor nem pensar. A partir daquele dia, compadre Zé Pedro passou a prestar atenção no lampião com outros olhos e descobriu que ele tinha o costume de acender em situações muito específicas. Sempre que alguém precisava de ajuda, sempre que havia uma emergência nas redondezas, sempre que um vizinho estava em apuro, lá estava o lampião aceso, servindo de farol na escuridão, chamando quem podia socorrer. Teve a noite que Dona Cícera se perdeu na volta da cidade, pegou a estrada errada no escuro e viu a luz do lampião brilhando longe. Seguiu a luz, chegou no sítio e compadre Zé Pedro a colocou no caminho certo. Teve a madrugada que o gado do compadre João quebrou a cerca e estava invadindo a plantação do vizinho. O lampião acendeu, acordou o compadre Zé Pedro, que saiu para ver o que estava acontecendo e resolveu o problema antes que virasse prejuízo grande. E teve a noite mais bonita de todas, quando Dona Mercês entrou em trabalho de parto no meio da tempestade, com a estrada alagada e sem como chegar na cidade. O lampião acendeu brilhante. Compadre Zé Pedro viu, foi correndo ajudar. E junto com a parteira do povoado trouxe ao mundo uma menina linda, saudável, que nasceu ali mesmo, na casa da Dona Mercês, com a luz dourada do lampião clareando o quarto. Com o tempo, a fama do lampião se espalhou. As pessoas da região sabiam que quando vissem aquela luz acesa na janela da cozinha do compadre Zé Pedro, era porque alguém estava precisando de ajuda. E sempre tinha alguém disposto a sair de casa, mesmo na madrugada, para ver o que estava acontecendo. O sítio do compadre Zé Pedro virou ponto de referência, lugar seguro onde se sabia que sempre teria acolhida. Compadre Zé Pedro nunca soube explicar como o lampião funcionava. Levou para a cidade, mostrou para um eletricista, mas o homem riu e disse que lampião de querosene não tem mistério nenhum. Não acende sozinho, alguém tem que riscar fósforo. Mas compadre Zé Pedro sabia o que via, sabia o que vivia e no fundo do coração acreditava que o lampião carregava algo do cuidado dos antigos, do amor que seu pai e seu avô tinham tido por aquela terra e por aquela gente. Quando compadre Zé Pedro ficou velho e foi morar na cidade com os filhos, deixou o sítio para os netos, mas fez questão de deixar o lampião no lugar de sempre, pendurado na trave da cozinha. E ensinou para o neto mais velho: meu menino, esse lampião tem seus segredos. Se ele acender sozinho, é porque alguém precisa de ajuda. Nunca ignore, nunca deixe para depois. Levanta, veste a roupa e vai ver o que está acontecendo. É herança de família cuidar uns dos outros. O neto seguiu o conselho e o lampião continuou acendendo quando era preciso. Às vezes a explicação era simples: vento que mexeu no pavio, fagulha que pegou, coincidência da vida. Outras vezes não tinha explicação, só tinha resultado. Gente socorrida, problema resolvido, vida salva no escuro da noite. O sertão ensina pra gente, meu povo, que tem coisas que não precisam de explicação científica para funcionar. Às vezes, um objeto simples, carregado de história e amor, pode se tornar instrumento de cuidado, e que a luz mais importante não é a que clareia só nossa casa, é a que serve de farol para quem está perdido na escuridão. Se gostou dessa história, deixa teu joinha e conta nos comentários se você já teve algum objeto especial na família. Amanhã tem mais às 18h15, com causos que mostram como o amor dos antigos continua cuidando da gente. Relato 4. Naquela tarde de sol escaldante de dezembro,
quando o calor fazia a estrada de chão parecer espelho d'água e o mato seco estalava de sede, o compadre Manuel escutou o canto pela primeira vez. Um canto baixinho, melodioso, que vinha de lugar nenhum e parecia conhecer o caminho melhor que qualquer guia. Compadre Manuel era caixeiro viajante, desses que conheciam estrada e atalho de cor, que sabiam chegar em qualquer cidade do interior só pelo barulho do motor e pela cor da poeira. Tinha mais de 20 anos rodando aquela região, vendendo de tudo um pouco: remédio, tecido, ferramenta, quinquilharia. Conhecia cada curva, cada subida, cada descida daquelas estradas que cortavam o sertão como veias no braço de trabalhador. Mas naquele dezembro, voltando de uma cidade distante com a caminhonete carregada de mercadoria, pegou uma estrada que nunca tinha visto na vida. A confusão começou quando ele resolveu pegar um atalho para encurtar caminho. Era fim de tarde, estava cansado, com pressa de chegar em casa antes da noite. Viu uma estradinha de chão que parecia cortar caminho e pensou: deve dar na estrada principal mais adiante. Mas depois de 1 hora rodando, a estradinha não dava em lugar nenhum. Só mato, mais mato, e de vez em quando uma casa abandonada ou uma porteira sem dono. O sol estava baixando, a paisagem ficando estranha e compadre Manuel começou a perceber que estava perdido de verdade. Parou a caminhonete numa sombra magra de angico e olhou para o mapa que carregava no porta-luvas. Nada batia. A estrada que tinha pegado não estava marcada. As referências não conferiam e o pior, estava começando a escurecer. Compadre Manuel era homem experiente. Sabia que andar de noite em estrada desconhecida, principalmente carregado de mercadoria, não era boa ideia. Mas também não podia ficar ali, parado no meio do nada, esperando o dia amanhecer. Foi quando escutou o canto. Um canto baixinho, quase sussurro, que parecia vir do mato. Não era canto de passarinho, porque passarinho naquela hora já estava recolhido. Não era canto de gente, porque não tinha ninguém por ali. Era um canto diferente, melodioso, que lembrava cantigas antigas, dessas que vó cantava para neto dormir. Um canto que dava paz no coração e ao mesmo tempo despertava uma curiosidade estranha, como se estivesse chamando para algum lugar. Compadre Manuel desceu da caminhonete e ficou escutando. O canto parecia vir da direção de uma trilha estreita que se abria no mato, trilha que ele não tinha visto antes. Trilha de gado, talvez, ou de caçador antigo. O canto continuava, baixinho, constante, convidativo. E sem saber bem porquê, compadre Manuel sentiu que devia seguir aquele som. Subiu na caminhonete, engatou a primeira e foi devagarzinho pela trilha, tomando cuidado com os galhos que raspavam na carroceria. Se você gosta desses causos do interior, se inscreva no canal para ouvir mais todo dia às 18h15. A trilha ia serpenteando pelo mato, subindo e descendo morrinhos, contornando pedras grandes, mas sempre seguindo uma lógica que compadre Manuel não conseguia entender. E o canto ia junto, sempre na frente, sempre indicando a direção certa. Às vezes ficava mais forte, às vezes mais fraco, mas nunca parava completamente. Era como se quem cantava soubesse exatamente onde compadre Manuel precisava chegar e estivesse guiando ele pelo caminho mais seguro. Depois de quase 1 hora naquela trilha maluca, subindo e descendo, contornando obstáculos, compadre Manuel viu uma luz na frente, uma luz elétrica, amarelinha, que piscava entre as árvores. O canto ficou mais forte, mais alegre, como se estivesse satisfeito por ter cumprido a missão. E, de repente, a trilha deu numa estradinha asfaltada, com poste de luz e tudo. Uma estradinha que compadre Manuel conhecia muito bem. Era a estrada que levava direto para sua cidade. Ele parou a caminhonete, desceu e olhou para trás. A trilha ainda estava ali, meio escondida entre o mato, mas visível. O canto tinha parado, e agora só se escutava o barulho normal da noite. Grilo, sapo, vento nas folhas. Como se a missão tivesse terminado e tudo voltasse ao normal.
Compadre Manuel ficou ali parado um tempão, tentando entender o que tinha acontecido. Olhou no mapa. Realmente não tinha trilha nenhuma marcada naquela região, mas a trilha existia, ele tinha acabado de passar por ela. Chegou em casa tarde da noite, contou a história para a comadre Francisca, que escutou tudo com aquela cara de quem acredita, mas não comenta muito. No outro dia, resolveu voltar no lugar, só para ter certeza de que não tinha sonhado. Achou a estradinha asfaltada, procurou a trilha e lá estava ela, meio disfarçada entre o mato. Mas de dia era diferente. Parecia trilha comum, trilha de gado mesmo, que não levava a lugar importante. Não tinha nada especial, nada que explicasse como ela tinha o levado exatamente onde precisava chegar. Compadre Manuel não contou a história para muita gente, porque sabia que iam achar que era coisa da cabeça dele, cansaço de viagem, imaginação de quem rodou demais no sol. Mas guardou aquela experiência no coração, e sempre que passava pela região, ficava de ouvido atento, esperando escutar o canto de novo. E escutou. Sim, Senhor. Não toda vez, mas em situações especiais, quando alguém estava realmente perdido, realmente precisando de ajuda. Teve a vez que encontrou o compadre José das Dores na beira da estrada, com o carro quebrado e sem saber onde estava. Compadre Manuel escutou o canto fraquinho, seguiu a direção do som e achou o homem desesperado, que tinha saído da estrada principal para fazer necessidade e se perdeu tentando voltar. Teve a tarde que uma família de turistas parou ele pedindo informação, perdidos há horas, numa região que nem GPS conhecia. Compadre Manuel ia dar as coordenadas normais, mas escutou o cantinho conhecido vindo de uma direção diferente. Seguiu o instinto, guiou a família por um caminho que parecia mais longo, mas que os levou direto para a estrada certa, evitando uma região onde tinha uma ponte quebrada que eles não sabiam. E teve o caso mais marcante de todos, que ele nunca esqueceu. Era noite de São João, e compadre Manuel estava voltando de uma festa no povoado vizinho, quando viu uma caminhonete parada na estrada, pisca-alerta ligado. Parou para ajudar e encontrou um rapaz novo, desesperado, com uma mulher grávida no banco de trás, entrando em trabalho de parto. Seu, pelo amor de Deus, me ajuda. Minha mulher vai dar à luz e eu não sei o caminho para o hospital. O hospital mais próximo ficava a 2 horas de estrada boa, mas havia um postinho de saúde numa cidadezinha que ficava bem mais perto. O problema é que para chegar lá tinha que pegar umas estradas de chão complicadas, e o rapaz não conhecia. Compadre Manuel ia explicar o caminho quando escutou o canto, mais claro que nunca, vindo da direção do postinho. Segue minha caminhonete, disse para o rapaz. Eu conheço um atalho. E lá foram os dois, cortando por estradas que compadre Manuel nunca tinha pegado, mas que o canto ia indicando, curva por curva, subida por subida. O canto estava forte, urgente, como se soubesse que não havia tempo a perder. E não havia mesmo. Chegaram no postinho bem na hora. A enfermeira estava de plantão e a criança nasceu ali mesmo, saudável, chorando alto, anunciando para o mundo que tinha chegado. O rapaz chorou de emoção, agradeceu de joelhos, disse que compadre Manuel tinha sido o anjo enviado por Deus, mas compadre Manuel sabia que o anjo não era ele. O anjo era aquele canto misterioso que conhecia todos os caminhos, que sabia onde cada pessoa precisava chegar, que guiava os perdidos de volta para casa ou para o lugar certo na hora certa. Com os anos, compadre Manuel foi percebendo que o canto não era só para ele. Outras pessoas da região também falavam de uma melodia estranha, que às vezes se escutava no mato, uma cantiga que parecia indicar direção. Mas só quem estava realmente perdido, realmente precisando, conseguia escutar. E só quem escutava com o coração aberto, sem desconfiança, conseguia seguir. Um dia, conversando com seu Damião, o homem mais antigo da região, compadre Manuel, descobriu a origem provável daquela história toda. Seu Damião contou que nos tempos antigos,
Quando a região ainda estava sendo desbravada, existia um índio velho, dos últimos da tribo que tinha vivido por ali, que conhecia cada palmo daquela terra. O índio se chamava Uirapuru e tinha o costume de cantar baixinho enquanto caminhava pelas trilhas, cantando para a terra, para os bichos, para o vento. Dizem, contou seu Damião, que quando o Uirapuru morreu, bem velhinho, pediu para ser enterrado numa colina que dava vista para a região toda. E pediu também para continuar ajudando os viajantes que se perdessem por aqui, porque conhecia cada trilha, cada atalho, cada caminho seguro. Desde então, quem se perde de verdade, quem precisa de verdade, escuta a cantiga dele indicando o rumo certo. Compadre Manuel aposentou as estradas alguns anos depois, mas continuou morando na região. E até hoje, quando encontra alguém perdido, algum turista desorientado, algum vizinho que saiu da rota, ele diz: fica quieto e escuta. Se ouvir uma cantiga baixinha, segue ela. Ela sabe o caminho melhor que qualquer GPS. E funciona, meu povo. Funciona porque o sertão tem memória longa, tem espíritos antigos que continuam cuidando da terra e de quem passa por ela. Não é superstição, não é fantasia. É sabedoria antiga que se transforma em cuidado eterno. É a terra ensinando pra gente que nunca estamos sozinhos, que sempre tem um caminho, sempre tem uma direção certa, sempre tem quem nos guia quando estamos verdadeiramente perdidos. O canto de Uirapuru continua ecoando pelas estradas do sertão, baixinho, discreto, mas sempre presente para quem precisa. E ensina pra gente uma lição bonita. Que escutar é mais importante que falar, que seguir é mais sábio que insistir no caminho errado, e que às vezes a direção certa vem de lugares que a gente nem imagina. Se essa história tocou teu coração, deixa teu joinha e conta nos comentários se você já se perdeu e encontrou ajuda de forma inesperada. E se inscreve no canal, que amanhã às 18h15 tem mais causos do sertão, histórias que mostram como a terra cuida de quem nela caminha com respeito e coração aberto. Relato 5. Naquela manhã de segunda-feira, quando o primeiro trem da estação de Pedra Branca apitou 5 minutos mais tarde que de costume, nenhum passageiro reclamou. Era como se todos soubessem, no fundo do coração, que aqueles 5 minutinhos de atraso tinham salvado a vida de alguém. A estação de Pedra Branca era pequena, dessas que cabem na palma da mão, com 2 plataformas de cimento rachado e um prédio que mais parecia casa de fazenda. Mas era importante para a região, porque era por ali que passava o trem que ligava as cidades do interior à capital. O relógio da estação ficava bem no alto da torre principal. Relógio antigo de ponteiros grandes que se via de longe e que há 40 anos marcava as horas certinhas para toda a redondeza. As pessoas da cidade acertavam seus relógios por ele, os comerciantes abriam as portas no horário dele e os passageiros sabiam que quando ele marcasse 7h30 da manhã, o primeiro trem chegaria pontualmente. Mas desde o começo do ano, o relógio tinha desenvolvido uma mania estranha. Sempre atrasava exatos 5 minutos. Não importava quantas vezes o seu Cristóvão, funcionário aposentado que cuidava da estação, tentasse acertar. No outro dia, lá estava o relógio 5 minutinhos para trás. Seu Cristóvão era homem meticuloso, desses que não gostam de coisa fora do lugar, e aquilo estava deixando ele maluco. Já tinha chamado o relojoeiro 2 vezes, já tinha mexido nos ponteiros, já tinha lubrificado as engrenagens. Nada. O relógio insistia em atrasar exatos 5 minutos todos os dias, como se tivesse vontade própria. No começo, os passageiros reclamaram. Gente chegando na plataforma na hora errada, perdendo o trem, atrasando o compromisso. Mas depois de algumas semanas, todo mundo se acostumou. Ah, é o relógio da estação, diziam, sempre 5 minutos atrasado. E começaram a se programar baseado naquele atraso constante. Era estranho, mas funcionava. O trem continuava chegando no horário certo segundo o relógio, e a vida seguia normal.
Foi numa quinta-feira chuvosa de março que seu Cristóvão entendeu pela primeira vez que aquele atraso não era defeito. Era proteção. Ele estava na plataforma, esperando o primeiro trem da manhã, quando viu Dona Aparecida correndo pela rua principal, guarda-chuva numa mão e uma mala pequena na outra. Dona Aparecida era enfermeira aposentada, mulher pontual que nunca se atrasava para nada. Mas naquela manhã estava correndo feito louca, toda molhada de chuva, gritando: "Seu Cristóvão, espera! O trem ainda não saiu!" Seu Cristóvão olhou para o relógio da torre. 7h25. O trem deveria ter chegado há 5 minutos, mas ainda não tinha aparecido. "Dona Aparecida, pela conta do relógio, o trem está atrasado hoje", disse ele, sem entender direito o que estava acontecendo. Dona Aparecida subiu na plataforma ofegante, explicando que tinha recebido um telefonema urgente. A filha dela, que morava na capital, estava no hospital, entrando em trabalho de parto complicado e precisava dela lá urgente. "Se eu perder esse trem", disse Dona Aparecida com os olhos cheios de lágrima, "só tem outro às 3 da tarde. Minha filha precisa de mim agora." Exatamente naquele momento, o apito do trem ecoou ao longe e a máquina apareceu na curva, pontual segundo o horário do relógio da estação. Dona Aparecida embarcou aliviada, acenou pela janela, e seu Cristóvão ficou ali parado, pensando no que tinha acabado de acontecer. Se esse tipo de prosa aquece teu coração, se inscreve no canal para voltar aqui às 18h15 e ouvir mais. Se o relógio estivesse certo, o trem teria saído na hora exata. Dona Aparecida teria chegado na plataforma e encontrado só poeira e trilho vazio. Mas o relógio atrasado 5 minutos tinha dado tempo para ela chegar, embarcar e ir cuidar da filha na hora mais importante. Coincidência? Seu Cristóvão começou a suspeitar que não. A partir daquele dia, ele passou a prestar atenção nas pessoas que chegavam na plataforma nos últimos 5 minutos antes do trem partir, e descobriu um padrão estranho. Sempre tinha alguém correndo, sempre tinha alguém que precisava daqueles minutinhos extras. O compadre João, que vinha do sítio vender galinha na cidade e sempre se atrasava porque o caminhão era velho. A professora Lúcia, que às vezes demorava mais para trancar a escola e ir pegar o trem de volta para casa. O doutor Mário, que vinha da capital uma vez por semana atender no postinho e sempre estava correndo contra o tempo. Teve uma manhã que seu Cristóvão entendeu definitivamente que o relógio tinha consciência própria. Era um sábado meio nublado e ele estava varrendo a plataforma quando viu uma cena que nunca esqueceu. Uma moça nova, que ele não conhecia, chegou correndo com uma criança pequena no colo. A criança estava com febre alta, claramente precisando de atendimento médico urgente. A moça olhou para o relógio da torre, viu que marcava 7h28 e gritou: "Meu Deus, será que dá tempo?" Seu Cristóvão olhou para os trilhos. Nenhum sinal do trem. Olhou de novo para o relógio. 7h29. 1 minuto para completar os 5 de atraso. Exatamente naquele momento, como se tivesse escutado a conversa, o apito do trem soou distante e a locomotiva apareceu na curva. A moça embarcou chorando de alívio, a criança aninhada no peito, e seu Cristóvão ficou ali parado, vendo o trem sumir na distância, levando mãe e filho para onde pudessem encontrar ajuda. Naquela noite, seu Cristóvão não conseguiu dormir. Ficou pensando no relógio, naqueles 5 minutos que pareciam ter vida própria, que surgiam sempre na hora certa para quem mais precisava. No domingo de manhã, foi até a estação só para ficar perto do relógio, tentando entender o mistério. Foi quando encontrou seu Raimundo, o antigo chefe da estação, que tinha se aposentado há 10 anos, mas ainda gostava de aparecer por lá de vez em quando. "Seu Cristóvão", disse seu Raimundo, sentando num banco da plataforma, "esse relógio tem suas manhas desde que foi instalado, lá pelos anos 80.
O engenheiro que supervisionou a obra, o doutor Augusto, era homem de coração grande, desses que não gostam de ver gente sofrendo. Ele sempre dizia que estação de trem não é só lugar de passagem, é lugar de encontro, de despedida, de gente correndo atrás da vida. A história foi se desenrolando devagarzinho. Doutor Augusto tinha perdido a esposa num acidente de trem, anos antes, em outra cidade. Ela tinha perdido o trem por 5 minutos e pegou o próximo, que descarrilhou numa curva perigosa. Desde então, o homem tinha uma obsessão com pontualidade e, ao mesmo tempo, uma compaixão enorme por quem se atrasava. Dizia sempre que 5 minutinhos podem significar a diferença entre a vida e a morte, entre encontrar e perder, entre conseguir e desistir. Quando o Dr. Augusto morreu nos anos 90, deixou uma carta para os funcionários da estação. Na carta, dizia que tinha pedido aos céus para continuar cuidando daquela gente que passava por ali todos os dias, gente simples, trabalhadora, que dependia do trem para ir atrás dos sonhos. E se um dia o relógio começar a atrasar, dizia a carta, não tentem consertar, deixem que ele saiba o que está fazendo. Seu Cristóvão voltou para casa com o coração mais leve. Na segunda-feira seguinte, quando viu o relógio marcando 5 minutos de atraso, não se incomodou. Pelo contrário, ficou até orgulhoso de cuidar de uma estação onde o tempo sabia esperar. E quando os passageiros ocasionalmente reclamavam do atraso, ele dizia, tenham paciência, pessoal, esse relógio sabe o que faz. Às vezes, 5 minutinhos fazem toda a diferença. E faziam mesmo. Com o passar dos meses, a estação de Pedra Branca ficou famosa na região não pelo atraso do relógio, mas pela pontualidade do coração. As pessoas sabiam que ali era lugar onde sempre dava tempo, onde quem precisava chegava na hora certa, onde o relógio media não só as horas, mas também a compaixão. O relógio da estação continua atrasando seus 5 minutos sagrados até hoje. E seu Cristóvão, que agora entende o segredo, cuida dele como quem cuida de um anjo, porque aprendeu que tem relógios que marcam o tempo e tem relógios que marcam o destino, e que às vezes atrasar é a forma mais bonita de estar na hora certa. O sertão ensina pra gente que a pressa nem sempre é boa conselheira e que 5 minutos de compaixão podem valer mais que uma vida inteira de pontualidade fria. Às vezes, o que parece defeito é proteção e o que parece atraso é cuidado. Se essa lembrança te tocou, deixa o joinha e conta nos comentários que parte te pegou. Amanhã tem mais às 18h15, com histórias que mostram como o tempo às vezes sabe ser generoso com quem precisa de generosidade. Relato 6, naquela manhã de domingo. Quando Dona Benedita saiu para varrer o terreiro e encontrou ele todo florido com margaridas brancas, ela soube na hora que tinha acontecido algo especial. Margaridas não brotam da noite para o dia, não brotam em terra batida e muito menos em formato de coração perfeito bem no meio do chão. O terreiro da Dona Benedita ficava na frente da casa, entre a varanda e o portão. Um quadrado de terra batida que ela mantinha sempre limpo, varrido todo dia com vassoura de palha. Era terreiro comum, desses que toda casa do interior tem, onde se estende roupa no varal, onde as crianças brincam de amarelinha, onde se recebe as visitas com prosa boa e café quentinho. Dona Benedita era viúva há 15 anos. Criava os 3 netos sozinha com a ajuda da aposentadoria e de uns trocados que ganhava costurando para fora. Era mulher de coração grande, dessas que não sabem dizer não quando alguém pede ajuda, mesmo quando a própria situação está apertada. A casa dela ficava na rua principal do povoado de São Francisco das Pedras, lugar pequeno onde todo mundo se conhece, onde as casas não têm muro alto e as portas ficam abertas o dia todo. Era o tipo de lugar onde a desgraça de um vira preocupação de todos e a alegria de um vira festa da vizinhança toda. Dona Benedita conhecia a história de cada morador, sabia quem estava passando dificuldade,
quem estava precisando de uma palavra de conforto, quem estava celebrando alguma conquista. Na sexta-feira, antes do domingo das Margaridas, Dona Benedita tinha feito uma coisa que fez sem nem pensar muito. Estava descascando batata na cozinha quando viu pela janela a comadre Josefa passando na rua com os 3 filhos pequenos, todos meio abatidos, magrinhos, com aquela cara de quem não comeu direito há alguns dias. Compadre Antônio, marido da comadre Josefa, tinha ficado desempregado fazia 2 meses e a família estava passando aperreio sério. Dona Benedita não pensou 2 vezes. Largou a batata, pegou um saco de feira e encheu com tudo que tinha na despensa: arroz, feijão, óleo, açúcar, café, um frango que estava guardando para o domingo. Botou tudo numa sacola e saiu correndo atrás da comadre Josefa. "Comadre", disse ela quase sem fôlego, "leva isso aqui para casa. Não é esmola não, é partilha entre vizinha. Quem tem divide, quem não tem recebe, e assim a vida vai rodando." Comadre Josefa tentou recusar, com aquele orgulho de quem não gosta de pesar na consciência alheia, mas Dona Benedita insistiu. "Aceita, mulher. Quando eu precisei, vocês me ajudaram. Agora é minha vez de retribuir." E empurrou a sacola na mão da comadre, que saiu de lá com os olhos cheios d'água e o coração aliviado. No sábado à noite, Dona Benedita dormiu tranquila, com aquela paz de quem fez o certo, sem esperar nada em troca. Acordou no domingo cedo, como sempre, para varrer o terreiro antes do movimento da rua começar. Foi quando viu um coração perfeito de margaridas brancas, bem no meio do terreiro, flores fresquinhas, ainda com o orvalho da madrugada, como se tivessem sido plantadas por mãos invisíveis durante a noite. Dona Benedita ficou parada, vassoura na mão, tentando entender o que estava vendo. Margarida era a flor que ela gostava muito, mas nunca tinha plantado no terreiro. E mais, as flores estavam dispostas numa simetria perfeita, como se alguém tivesse desenhado o coração no chão e depois plantado as flores uma por uma, com capricho de artista. Ela chamou os netos para ver, e os meninos ficaram tão encantados que nem quiseram pisar perto das flores. "Vó", disse o Pedrinho, o mais novo, "quem foi que plantou as flores?" Dona Benedita coçou a cabeça pensativa. "Não sei não, meu filho. Deve ter sido algum anjo que passou por aqui de noite." O menino riu, achando que a avó estava brincando, mas Dona Benedita estava falando sério. No coração dela, aquelas flores eram sim presente de anjo, agradecimento do céu pela bondade que ela tinha feito. Se esse tipo de prosa mexe com teu coração, se inscreve no canal para voltar aqui todo dia às 18h15. As flores duraram uma semana inteira, viçosas, perfumadas, alegrando o terreiro e despertando a curiosidade de toda a vizinhança. Todo mundo passava ali só para ver o fenômeno. E Dona Benedita contava a história da comadre Josefa, da ajuda que tinha dado e das flores que apareceram no dia seguinte. "Coincidência", diziam alguns. "Milagre", diziam outros. Dona Benedita não discutia. Para ela não importava a explicação, importava a lição. O bem volta, sempre volta, às vezes de forma que a gente nem espera. Quando as margaridas murcharam, Dona Benedita continuou fazendo o que sempre fez, ajudando quem precisava, dividindo o pouco que tinha, estendendo a mão para quem estava caído. E sempre que fazia alguma coisa especialmente generosa, no dia seguinte o terreiro amanhecia florido. Não era sempre margarida, às vezes era rosa, às vezes era cravo, às vezes era flor que ela nem conhecia o nome. Mas sempre flores bonitas, sempre formando desenhos caprichosos, sempre aparecendo depois que ela tinha praticado algum ato de bondade. Teve a vez que ajudou Dona Mercês a cuidar do netinho doente, ficou 3 dias em claro fazendo chá, dando remédio, cantando para a criança dormir. No 4º dia, o terreiro amanheceu coberto de violetas roxas, formando uma mandala linda que parecia pintada na terra.
Teve a ocasião que costurou roupinhas de graça para o bebê da menina Conceição, que tinha ganhado neném solteira e estava passando vergonha na família. Depois que entregou o enxovalzinho completo, o terreiro floresceu com cravos brancos dispostos em formato de berço. E teve o caso mais bonito de todos, que Dona Benedita nunca esqueceu. Seu Raimundo, vizinho antigo que morava sozinho e estava ficando caduco, começou a sair de casa de madrugada e se perder nas ruas. A família dele morava na cidade grande e não sabia do problema. Dona Benedita percebeu a situação e, sem alarido, passou a cuidar discretamente do velho. Todo dia, bem cedinho, ia até a casa dele, fazia café, arrumava a casa, ajudava ele a tomar banho e se vestir. E quando ele teimava em sair, ela ia junto, andando devagar, conversando, até ele se cansar e querer voltar. Fez isso por 3 meses, sem cobrar nada, sem esperar reconhecimento. Seu Raimundo às vezes nem lembrava quem ela era, mas sorria quando ela chegava, como quem reconhece a bondade, mesmo quando a memória falha. Um dia, os filhos dele apareceram de repente no povoado, preocupados porque o pai não atendia o telefone. Encontraram seu Raimundo bem cuidado, casa arrumada, roupa limpa, comida na geladeira. Quando souberam da história, choraram de vergonha e gratidão e levaram o velho para morar com eles na cidade. No dia que seu Raimundo foi embora, Dona Benedita voltou para casa com o coração apertado. Tinha se afeiçoado ao velhinho e ia sentir falta de cuidar dele. Na manhã seguinte, quando abriu a porta para varrer o terreiro, quase desmaiou de emoção. O chão estava coberto de girassóis, centenas de girassóis amarelos voltados todos para a mesma direção, como se estivessem olhando para ela, agradecendo em nome de seu Raimundo e de todos que ela tinha ajudado. Com o tempo, a fama do terreiro milagroso se espalhou pela região. Vinha gente de longe só para ver, e muitos saíam de lá inspirados a fazer alguma coisa boa pela comunidade. O povoado de São Francisco das Pedras virou referência de solidariedade, lugar onde todo mundo cuida de todo mundo, onde ninguém passa necessidade sozinho. E Dona Benedita virou exemplo, não só pelas flores que brotavam no terreiro dela, mas pela generosidade que brotava do coração. Ela nunca soube explicar de onde vinham as flores. Às vezes achava que eram sementes que o vento trazia e que brotavam na terra abençoada pela bondade. Outras vezes pensava que eram presentes dos anjos da guarda de toda a gente que ela tinha ajudado. Mas no fundo não queria explicação. Queria só continuar fazendo o bem e vendo a beleza que nascia disso. O terreiro de Dona Benedita continua florescendo até hoje. Ela já é avó velha, os netos já estão crescidos, mas a generosidade continua a mesma. E as flores continuam chegando, sempre diferentes, sempre lindas, sempre no momento certo para lembrar que o bem é semente que nunca deixa de germinar. O sertão ensina pra gente que a terra tem memória, que ela sabe reconhecer quem planta amor e bondade, e que não existe gesto pequeno demais quando vem do coração grande. Às vezes, a resposta não vem de onde a gente espera, mas vem sempre, florindo no chão da nossa vida feito presente do céu. Se essa lembrança te tocou, deixa o joinha e conta nos comentários qual parte te pegou mais. Amanhã tem mais às 18h15, com histórias que mostram como a generosidade sempre encontra um jeito de voltar pra gente. Relato 7. Naquela tarde de terça, quando o desânimo pesou no peito do compadre Toninho, feito chumbo derretido, ele ouviu pela primeira vez o assobio que mudou sua vida. Um assobio baixinho, melodioso, que vinha do varal dos fundos e parecia responder exatamente ao que ele estava pensando naquele momento. Será que vale a pena continuar tentando? Compadre Toninho vivia num momento difícil da vida, desses que parecem não ter fim. Tinha 45 anos, era viúvo há 2, criava sozinho a filha de 17 anos e estava há 8 meses desempregado.
Tinha trabalhado 20 anos na mesma fábrica de têxtil da cidade vizinha, era operário cuidadoso, nunca faltou um dia, nunca deu problema. Mas a fábrica fechou de uma hora para outra, mandou todo mundo embora. E compadre Toninho se viu de repente sem chão, sem rumo, sem saber como ia sustentar a casa e pagar os estudos da menina. Morava numa casinha simples, na periferia de Santa Luzia do Monte, casa que ele mesmo tinha construído tijolo por tijolo nos fins de semana, quando ainda tinha emprego fixo. A casa tinha quintal pequeno, mas bem cuidado, com um varal esticado entre duas aroeiras que davam sombra gostosa nas tardes de calor. Era ali que ele ficava sentado, depois de voltar das entrevistas de emprego, sempre frustradas, sempre com a mesma resposta. Deixa teu currículo que a gente entra em contato. Contato que nunca vinha. Naquela terça-feira, compadre Toninho tinha voltado de mais uma entrevista mal sucedida. A vaga era para zelador num prédio comercial, salário baixo, mas ele estava disposto a aceitar qualquer coisa. Chegou lá animado, conversou com o responsável, achou que tinha ido bem, mas no final escutou a mesma ladainha de sempre. Sua experiência não se encaixa no perfil que estamos procurando. Como assim experiência de zelador? Ele tinha cuidado da casa a vida toda, sabia limpar, consertar, organizar. Mas não adiantou argumentar. Voltou para casa desanimado, sentou na cadeira de plástico perto do varal e ficou olhando para o céu, pensando na vida. O dinheiro da rescisão estava no fim, as contas se acumulando e a filha, a Mariazinha, precisava de material escolar novo, uniforme, passagem de ônibus. Ela estava no último ano do colégio, sonhando em fazer faculdade de enfermagem, e compadre Toninho não tinha coragem de dizer que talvez não conseguisse pagar. Como ia olhar nos olhos da menina e falar que os sonhos dela iam ter que esperar porque o pai não conseguia arranjar emprego? Foi nesse momento de desespero total que compadre Toninho escutou o assobio. Um assobio baixinho, quase sussurro, que parecia vir de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Não era assobio de passarinho, porque tinha melodia demais. Não era de gente, porque não tinha ninguém por perto. Era um assobio diferente, reconfortante, que lembrava as cantigas que a mãe dele cantava quando ele era criança e estava com medo do escuro. Compadre Toninho levantou da cadeira, procurou de onde vinha o som. Olhou para os lados, para cima das aroeiras, para o quintal do vizinho. Nada. Mas o assobio continuava, baixinho, constante, como se alguém invisível estivesse ali do lado dele, fazendo companhia, dizendo sem palavras: calma, não desiste, tudo vai dar certo. Era estranho. Mas ao invés de medo, compadre Toninho sentiu uma paz estranha, uma vontade renovada de continuar tentando. Se esse tipo de prosa te faz refletir sobre a vida, se inscreve no canal para voltar aqui todo dia às 18h15. No dia seguinte, acordou com mais disposição. Não sabia explicar por quê, mas sentia que alguma coisa boa ia acontecer. Pegou o jornal, procurou anúncios de emprego, encontrou uma vaga para ajudante de pedreiro numa construção do outro lado da cidade. Não era bem a área dele, mas decidiu tentar. Chegou lá, conversou com o mestre de obras e, para surpresa dele, foi contratado na hora. Você tem cara de trabalhador honesto, disse o homem. É isso que eu preciso. O trabalho era pesado, braçal, bem diferente do que ele estava acostumado na fábrica. Mas compadre Toninho se dedicou de corpo e alma. Aprendeu rápido, se esforçou para ser o melhor ajudante que o mestre de obras já tinha visto. E toda a tarde, quando chegava em casa, cansado mas satisfeito, sentava na cadeira perto do varal e escutava de novo o assobio gostoso, como se alguém estivesse comemorando com ele o dia de trabalho bem feito. Passou 1 mês, 2 meses, e compadre Toninho foi ganhando a confiança do mestre. Começou a fazer serviços mais complexos, a orientar outros ajudantes, a cuidar de materiais. O salário era menor do que ganhava na fábrica, mas dava para viver, dava para manter a casa funcionando e a Mariazinha estudando.
E o mais importante, ele tinha recuperado a autoestima, a sensação de ser útil, de ter valor no mundo. Foi numa sexta-feira de setembro que aconteceu a virada definitiva. Compadre Toninho estava ajudando a erguer uma parede quando reparou que o projeto tinha um erro, uma medida que não batia, que ia dar problema sério lá na frente. Mostrou para o mestre de obras, que ficou impressionado com o olho técnico dele. Rapaz, você salvou a obra. Se a gente tivesse continuado assim, ia ter que derrubar tudo e refazer. No final da semana, o mestre chamou ele para conversar e fez uma proposta. Que tal você estudar para ser pedreiro de verdade? Tenho contatos numa escola técnica. Com seu jeito de trabalhar e essa visão que você tem, pode virar um profissional de primeira. Compadre Toninho saiu da obra naquele dia, com o coração nas alturas. Chegou em casa, contou a novidade para Mariazinha e os dois comemoraram abraçados. À tardinha, ele foi sentar na cadeira do varal. E lá estava o assobio de sempre, mais melodioso que nunca, como se estivesse feliz pelo sucesso dele. Obrigado, disse compadre Toninho baixinho, sem se importar se alguém ia achar que ele estava maluco falando sozinho. Obrigado por não me deixar desistir. O curso técnico durou 1 ano e meio. Compadre Toninho estudou de noite, trabalhava de dia, se esforçou como nunca na vida. E sempre que o cansaço apertava, sempre que a vontade era de jogar tudo pro alto e descansar, ele escutava o assobio encorajador vindo do varal, lembrando ele de continuar, de não parar no meio do caminho. A Mariazinha também se inspirou no exemplo do pai e caprichou nos estudos, passou no vestibular para enfermagem numa universidade pública e os dois comemoraram juntos a vitória. Quando se formou técnico em construção civil, compadre Toninho já tinha nome feito na região. Os construtores brigavam para contratar ele, porque sabiam que era profissional competente, honesto, cuidadoso. Montou uma pequena empresa, começou a pegar obras por conta própria e em pouco tempo estava ganhando mais do que ganhava na antiga fábrica. A casa simples foi reformada, ampliada, e o quintal ganhou flores, gramado, uma piscina pequena onde a Mariazinha recebia as amigas da faculdade. Mas o assobio continuava lá, toda tarde, fiel como um amigo antigo. Às vezes, compadre Toninho se perguntava se outras pessoas escutavam também, mas nunca teve coragem de perguntar. Era como se aquele som fosse só dele, presente especial para quem tinha passado pela provação e não tinha desistido. E sempre que via alguém desanimado, sempre que encontrava um conhecido passando por dificuldades, ele dizia: "Não desiste, não. Escuta o que teu coração está dizendo." Às vezes a resposta vem de onde a gente menos espera. Um dia, seu Benedito, vizinho antigo que estava desempregado há meses, veio conversar com compadre Toninho, pedindo conselho. O homem estava deprimido, achando que não servia mais para nada, que a idade tinha passado da conta para recomeçar. Compadre Toninho convidou ele para sentar na cadeira do varal, ofereceu um café e ficaram ali conversando sobre a vida. De repente, seu Benedito parou no meio da frase e perguntou: "Compadre, tá escutando esse assobio gostoso? De onde será que vem?" Compadre Toninho sorriu satisfeito. "Seu Benedito, esse assobio aparece para quem está precisando de ânimo. É como se fosse um lembrete de que a gente não pode desistir dos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido." Os dois ficaram ali, escutando a melodia suave. E quando seu Benedito foi embora, estava com os olhos brilhando de esperança renovada. Na semana seguinte, conseguiu um emprego de porteiro numa escola e voltou para agradecer compadre Toninho pelo conselho e pela força. Anos depois, quando o compadre Toninho já estava bem estabelecido na vida, construtor respeitado, pai orgulhoso da filha formada em enfermagem, ele continuava sentando na cadeira do varal toda tarde. Não era mais por desespero ou desânimo. Era por gratidão, por saudade daquele tempo difícil que tinha ensinado tanto sobre persistência e fé. E o assobio continuava lá, mais suave agora, mais distante,
como se soubesse que a missão principal já estava cumprida. Compadre Toninho transformou aquele varal num cantinho especial da casa. Plantou flores ao redor, pendurou uma rede entre as aroeiras, colocou uma mesinha pequena onde tomava café e lia o jornal. E sempre que recebia a visita de alguém que estava passando por um momento difícil, levava a pessoa para sentar ali, na esperança de que ela também pudesse escutar o assobio que não deixa ninguém desistir. O sertão ensina pra gente que às vezes a força para continuar vem de onde menos esperamos. Um som que parece simples pode carregar a sabedoria de quem já passou por muita coisa e sabe que depois da tempestade sempre vem a calmaria. E que não existe sonho grande demais quando se tem persistência pequena todo dia, mesmo nos momentos que parecem impossíveis. O assobio do varal continua soando para quem precisa de encorajamento. E compadre Toninho, hoje homem realizado, sabe que sua missão é estar sempre pronto para estender a mão para quem está subindo a ladeira da vida, assim como alguém, de alguma forma misteriosa, estendeu a mão para ele quando mais precisava. Se essa lembrança te tocou, deixa o joinha e conta nos comentários qual parte te pegou mais. Amanhã tem mais às 18h15, com histórias que mostram como a esperança tem sempre um jeito de chegar até nós. Relato 8. Naquela noite de chuva torrencial, quando o temporal transformou as estradas de chão em rios de lama e a escuridão engoliu o mundo inteiro, a casa da dona Joventina acendeu todas as luzes sozinha, como se estivesse esperando visita que ainda não tinha chegado. Dona Joventina morava numa casa grande, antiga, no final da rua principal de Águas Claras do Norte, cidadezinha que ficava na encruzilhada de 3 estradas importantes do interior. A casa tinha sido construída pelo bisavô dela nos anos 20, quando ainda era ponto de parada obrigatória dos tropeiros que cruzavam a região. Era casa de arquitetura simples, mas imponente, com varanda larga, janelas altas e um quintal espaçoso com pé de manga e poço artesiano. Dona Joventina era viúva há 10 anos, os filhos moravam todos na capital, e ela vivia sozinha ali, cuidando da casa grande com a ajuda de Dona Conceição, empregada que era mais amiga que funcionária. A tradição de acolher viajantes vinha de família. O bisavô de Dona Joventina sempre dizia que casa na beira de estrada tinha a obrigação de dar abrigo para quem precisasse. Durante décadas, aquela casa funcionou como pousada informal, lugar onde tropeiro, caixeiro viajante, gente que vinha de longe em busca de trabalho ou tratamento de saúde, sempre encontrava cama limpa, comida quentinha e conversa boa. Era costume da família nunca cobrar dinheiro pela hospitalidade. Quem pode, contribui, dizia o avô. Quem não pode, fica devendo para Deus. Dona Joventina manteve a tradição mesmo depois de ficar sozinha. A casa tinha 6 quartos, mas ela usava só um. Os outros ficavam sempre prontos, com cama feita, toalha limpa, sabonete novo, esperando quem pudesse aparecer. Não era todo dia que chegava gente, mas quando chegava, Dona Joventina recebia como se fosse da família. Fazia questão de preparar comida especial, de sentar na varanda para conversar, de conhecer a história de cada pessoa que batia na porta dela. Mas aquela noite de temporal estava diferente. Dona Joventina tinha jantado cedo, assistido novela e ido dormir lá pelas 9 horas. O temporal começou por volta das 11, chuva grossa, que caía como se o céu tivesse se aberto. Ela acordou com o barulho da água batendo no telhado e resolveu levantar para fechar as janelas que tinham ficado abertas. Foi quando percebeu algo estranho. Todas as luzes da casa estavam acesas. Dona Joventina ficou parada no corredor, tentando lembrar se tinha deixado as luzes ligadas. Não tinha. Tinha certeza. Sempre desligava tudo antes de dormir, costume de quem aprendeu a economizar desde criança. Mas ali estava a casa toda iluminada. Sala, cozinha, quartos de hóspedes, até a luz da varanda que só era acesa quando tinha visita.
Era como se alguém tivesse passado por todos os cômodos, ligando interruptor por interruptor. Ela foi apagando as luzes, uma por uma, achando que podia ser problema na instalação elétrica, curto-circuito causado pela chuva. Voltou para o quarto, se deitou, mas antes de adormecer, escutou o barulho de motor na rua. Motor de carro velho, fazendo esforço, como se estivesse patinando na lama. O barulho parou bem em frente da casa, seguido de batidas na porta da frente. Se esse tipo de prosa aquece teu coração, se inscreve no canal para voltar aqui todo dia às 18h15. Dona Joventina vestiu o roupão e foi atender, curiosa para saber quem andava na estrada naquela tempestade. Abriu a porta e encontrou uma família inteira. Pai, mãe e 2 crianças pequenas, todos encharcados tirando da chuva. O homem tirou o chapéu molhado e disse: "Boa noite, dona. Desculpa incomodar essa hora, mas nosso carro atolou na lama lá na descida. E com essa chuva não tem como continuar viagem. A senhora conhece algum lugar onde a gente possa passar a noite?" Dona Joventina nem pensou 2 vezes. Entrem. Entrem logo antes que peguem pneumonia. Aqui tem lugar para todo mundo." E lá foram os 4 para dentro da casa, pingando água pelo chão, mas aliviados por ter encontrado abrigo. Enquanto a família se secava e trocava de roupa, Dona Joventina preparou café quentinho, esquentou comida, arrumou 2 quartos com cama de casal e cama de solteiro para os meninos. A família estava voltando de uma consulta médica na capital. O menino mais novo tinha problema no coração e eles tinham ido buscar resultado de exames. Graças a Deus, tinham recebido notícia boa. A cirurgia tinha dado certo, o menino estava curado, podiam voltar para casa tranquilos. Mas a felicidade da notícia quase virou tragédia na volta, quando pegaram o temporal no meio da estrada e o carro não aguentou a lama. "Se não fosse a luz da casa da senhora", disse o pai, "a gente ia ficar perdido no escuro, sem saber onde pedir ajuda. Foi que nem farol no meio da tempestade." Dona Joventina serviu mais café e ficou conversando com a família até tarde, escutando a história do menino, das dificuldades que tinham passado, da alegria de saber que tudo tinha dado certo. As crianças dormiram no colo dos pais, cansadas da viagem, e todos se recolheram tranquilos, sabendo que estavam em lugar seguro. No dia seguinte, o temporal tinha passado, o sol estava brilhando e um vizinho ajudou a desatolar o carro da família. Na hora da despedida, eles tentaram pagar pela hospedagem, mas Dona Joventina recusou. "Não aceito dinheiro, não. Só aceito a promessa de que vocês vão fazer a mesma coisa por alguém que precisar." A família saiu de lá emocionada, prometendo não esquecer nunca da gentileza recebida. Foi só depois que eles foram embora que Dona Joventina se lembrou das luzes que tinham se acendido sozinhas. Coincidência estranha. Justamente na noite que uma família estava precisando de abrigo, a casa tinha se iluminado toda, como se estivesse sinalizando que ali tinha porta aberta e coração disponível. Ela contou a história para Dona Conceição, que riu e disse: "Dona Joventina, essa casa tem alma boa. Ela sabe quando alguém está precisando." E parecia que era verdade mesmo. A partir daquela noite, Dona Joventina começou a reparar um padrão estranho. Sempre que alguém estava vagando pela região, sem lugar para ficar, as luzes da casa se acendiam sozinhas, como se estivessem mandando um recado silencioso: "Aqui tem lugar para você." Aconteceu com o caminhoneiro que quebrou na estrada e precisou esperar peça de reposição. Aconteceu com a moça grávida que estava indo para a cidade dar à luz e entrou em trabalho de parto no meio do caminho. Aconteceu com os 2 velhinhos que se perderam voltando da consulta médica e rodaram horas no escuro. Todo mundo que batia na porta daquela casa, em momento de necessidade, encontrava o mesmo tratamento. Acolhida calorosa, cama limpa, comida farta, conversa boa. E Dona Joventina fazia questão de não aceitar pagamento, pedindo só que as pessoas prometessem ajudar outros quando tivessem oportunidade. "É assim que o mundo fica melhor", dizia ela.
Uma bondade puxa outra, e no final todo mundo sai ganhando. Com o tempo, a casa da dona Joventina ficou famosa na região. Motoristas de ônibus recomendavam ela para os passageiros que ficavam no meio do caminho. Postos de gasolina tinham o telefone dela anotado para casos de emergência. E a própria dona Joventina virou referência de hospitalidade, exemplo de como uma pessoa sozinha pode fazer diferença na vida de muita gente. Ela nunca conseguiu explicar por que as luzes se acendiam sozinhas nos momentos certos. Chamou o eletricista várias vezes, mas nunca encontraram defeito na instalação. Deve ser coisa da umidade, diziam uns. Deve ser problema no fio, diziam outros. Mas dona Joventina sabia que não era problema técnico. Era cuidado, era proteção, era a própria casa mostrando que tinha aprendido com os donos antigos o valor da hospitalidade. Hoje, dona Joventina já está mais velha, mas continua acolhendo quem precisa. A casa continua acendendo as luzes nos momentos certos, continua servindo de farol para quem está perdido na estrada da vida. E ela continua ensinando para todo mundo que passa por ali que a melhor herança que alguém pode deixar não é dinheiro no banco, é exemplo de bondade no coração dos outros. A casa de dona Joventina se transformou numa espécie de santuário da hospitalidade, lugar onde as pessoas vão não só buscar abrigo físico, mas também renovar a fé na bondade humana. E as luzes que se acendem sozinhas são o símbolo de que sempre tem alguém disposto a estender a mão. Sempre tem uma porta aberta, sempre tem um coração generoso esperando para acolher quem está precisando. O sertão ensina pra gente que a verdadeira riqueza não está no que guardamos para nós, mas no que dividimos com os outros, e que uma casa só vira lar de verdade quando suas portas estão abertas para receber quem precisa de abrigo, seja da chuva, seja da vida. Se essa lembrança te tocou, deixa o joinha e conta nos comentários qual parte te pegou mais. E se inscreve no canal, porque amanhã, às 18h15, tem mais histórias que mostram como a bondade sempre encontra um jeito de brilhar no meio da escuridão.